que vai falar para nós sobre o tema Combatendo o Estresse. E também para quem nós abrimos agora os nossos microfones para a saudação inicial a você, nosso ouvinte. Muito bom dia, ouvintes do Semeando a Boa Nova. É um renovado prazer estar aqui com vocês nesta manhã. Nós vamos estar falando hoje sobre o estresse. O que é o estresse, como é que se combate, qual o efeito dele em nós, no nosso organismo, espiritualmente, o que ele nos afeta. O estresse tem sido considerado o mal do século e a causa de inúmeros problemas para as próprias pessoas, famílias, as organizações, ou seja, os locais onde as pessoas atuam, onde as pessoas convivem, sofrem com a existência do estresse. Hoje nós vamos procurar entender melhor o que é o estresse, como é que o Espiritismo pode ajudar a tratar o estresse, como é que o Espiritismo pode prevenir o estresse. Vamos então começando com o Luiz Armando e perguntando para ele, Luiz, o que é o estresse? Aliás, Luiz, dá para diferenciar o que é cansaço, o que é estresse? Como é que nós diferenciamos isso? O estresse é aquela sensação de desconfortável, desgaste de que somos acometidos em muitos momentos de nossa vida. Ele é efeito, mas também é causa de muitos distúrbios fisiológicos a que nós nos submetemos nesses instantes em que atravessamos momentos de raiva, momentos de contrariedade, momentos de empenho muito acentuado em determinadas atividades. Do ponto de vista didático, nós poderíamos aqui considerar o estresse como se manifestando de diferentes formas em nós. Nós teríamos, por exemplo, o estresse mental, que é aquele decorrente do esforço continuado em determinada atividade, por exemplo, quando nós temos que fazer um teste, um vestibular, e nos consagramos e empenhamos nessa atividade durante muito tempo, naturalmente isso desencadeia o chamado estresse. Nós teríamos o estresse emocional, decorrente daquelas relações muitas vezes conturbadas, tumultuadas que nós temos em nossas vidas. Às vezes a convivência em casa, uma esposa ciumenta, um marido autoritário, um filho muitas vezes rebelde, são motivos de estresse, né? E por fim, para nós aqui espíritas, também teríamos o estresse espiritual, decorrente também da influência pertinaz de determinadas entidades que nos influenciam e nos levam às vezes a conviver com determinadas ideias que são extremamente desgastantes. Cansaço e estresse. Eles não seriam exatamente a mesma coisa, mas o estresse com certeza leva ao cansaço físico e, como dissemos já há pouco, a uma série de reações fisiológicas, como a perda de apetite, a insônia, entre outros efeitos. Muito bem, nós estamos ao vivo na ABC na Atlântica falando sobre o estresse, combatendo o estresse. Você liga para nós no 44 35 90 30. Hoje nós não temos o outro telefone, hoje é somente esse telefone, 44 35 90 30. Marinho, a preocupação excessiva que as pessoas têm com as coisas da vida, com os acontecimentos diários, com aquela situação, as situações que nos envolvem no dia a dia, elas podem desencadear o estresse, podem nos levar ao estresse, ou seja, o dia a dia pode nos fazer essa vida conturbada, essa vida cheia de compromisso, etc. Isso pode nos levar ao estresse, Marinho? Sem dúvida, Toríbio. Antes de mais nada, queria desejar bom dia aos nossos queridos ouvintes. É com alegria que estamos aqui mais uma vez, neste programa que já faz parte da nossa vida e é tão gostoso a gente estar aqui com todos os amigos, né? A questão do estresse, como você nos pergunta, sem dúvida, as pressões que nós sofremos durante o dia na nossa sociedade, nas nossas cidades, são fatores desencadeantes desse desconforto, vamos assim dizer, e nos colocam sob uma certa tensão, uma certa pressão, né? A gente pode falar muito que praticamente, ouve-se muito, melhor dizendo, que o estresse é o mal do século, né, que a gente tem. Mas seria interessante nós abordarmos isso sobre um aspecto que, se nós não tivéssemos essas pressões, se nós não tivéssemos esse estresse, vamos assim dizer, como é que nós estaríamos, né? A gente ouve muito falar hoje que quando a gente está muito tranquilo, quando a gente está muito sossegado, né, que a gente acaba não progredindo, né? A gente acaba não reagindo a esse estímulo externo, que é essa pressão, e acabamos nos acomodando numa zona de conforto, né?
Então, nós falamos que é o mal do século, mas ao mesmo tempo, dependendo de como nós o tratamos, ele pode nos ajudar um pouco também. Pode né? ser o bem do século também, né, Marinho? Claro que a gente está falando de um processo construtivo, a gente não está falando daquele estresse que nos leva a problemas orgânicos, físicos, psicológicos, mentais, etc. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, que é a pergunta 682, que fala sobre a questão do repouso, né? A pergunta diz assim: o repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural, né? E a resposta dos Espíritos é, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de deixar um pouco mais de liberdade para a nossa inteligência, para se levar acima da matéria, né? Então, eu acho que todo trabalho ele exige um dispêndio de energias, né? E quando nós imaginamos que esse trabalho é exclusivamente físico, que esse trabalho não solicita a emoção, quando esse trabalho não solicita a inteligência da gente, né, nós poderíamos estar simplesmente sob o efeito de um cansaço físico e estar totalmente não solicitados sobre a doação de emoções e de inteligência. E com isso a gente estaciona também, não é? Então eu gostaria de propor aqui no desenrolar do nosso programa hoje que a gente analisasse os aspectos positivos e negativos, né? Porque a doutrina espírita prega o equilíbrio, né? Ô Luiz, eu queria que você comentasse com o nosso ouvinte da ABC e da Atlântica, essa questão que o Marinho está colocando me parece bastante providencial, a situação de que o estresse ele pode ser benéfico, ele pode desencadear uma reação do organismo, porque o estresse também é isso, né, uma reação do organismo, ele pode desencadear uma reação do organismo que pode ser benéfica, ou seja, nós vamos combater as dificuldades do dia a dia, nós nos envolvemos, nos engajamos numa luta diária para combater aquelas situações que nos complicam, que nos envolvem, que podem nos causar algum certo transtorno, alguma dificuldade. Isso pode ser bom, inclusive, né, Luiz? Eu queria que você comentasse um pouquinho para o nosso ouvinte da ABC e da Atlântica, esta situação de que o estresse pode ser benéfico. Os nossos amigos médicos, inclusive, consideram que o estresse ele funciona de diferentes maneiras para nós, diferentes pessoas, não é? Então, determinadas criaturas, muitas vezes submetidas a determinadas atividades também de grande risco, por exemplo, os corredores automobilísticos, os pilotos de moto, os alpinistas, eles geralmente encontram motivação suficiente para superar esse desgaste que seria decorrente naturalmente das suas atividades, né? Então, nessa situação, realmente, o estresse teria seu aspecto positivo, segundo os médicos, né? Agora, nós temos que considerar também que as atividades excessivamente rotineiras, que é o caso de nós, pessoas normais, elas podem nos expor realmente a um desgaste que é, naturalmente, o estresse em nossas existências, né? Aquilo que o Marinho estava falando agora há pouco. Mesmo no repouso, né? Às vezes nós nos transformamos em criaturas excessivamente repetitivas nas nossas atividades de lazer, de descanso, e nos esquecemos de diversificar essas atividades, né? Os médicos, por exemplo, consideram que existem determinadas atividades que têm que ser necessariamente recorridas, por exemplo, atividades físicas, que invariavelmente as pessoas se esquecem. Simples caminhadas podem provocar determinadas reações orgânicas, como a liberação de determinados neurotransmissores, que na realidade provocam euforia, provocam sensação de bem-estar, sensação de prazer, sensação de alegria, não é? Então, nós não deveríamos só nos dedicar excessivamente a atividades de uma certa maneira que possam representar como é que a gente poderia colocar? Atividades que levam-nos à ociosidade, né? Porque às vezes as pessoas confundem o repouso com simplesmente o não fazer nada. E isso também não é saudável, né? Eu queria só retornar um pouquinho à questão da preocupação. O Luiz Armando falou muito bem que muitas vezes no próprio repouso a gente sofre situações que nos levam ao estresse. E durante esse nosso repouso, a nossa cabeça está funcionando, continua trabalhando. E esse funcionamento da nossa cabeça acaba podendo conduzir a gente a uma situação estressante. Por exemplo,
Quando nós estamos prestes a enfrentar um problema, nós sabemos que amanhã nós temos que, sei lá, pagar uma dívida, vamos ter uma conversa muito difícil, nós hoje já ficamos nos preocupando do assunto, né? Ou então, até situações agradáveis, a gente está na expectativa de um novo emprego, de uma promoção, qualquer coisa assim, ficamos ansiosos com relação a essa situação. E essa ansiedade, essa preocupação, esse pensar fixo, realmente a preocupação com um determinado assunto acaba nos estressando. Então nós precisamos, uma das coisas que nós precisamos entender e aprender a viver o nosso dia a dia. Entender que cada dia é um dia. Não adianta a gente sofrer, como dizem na cultura popular, não é só o peru que morre de véspera, não é verdade? Tem razão. O Luiz Armando queria complementar, Luiz, por favor. Eu só acrescentar duas coisas. Os médicos dizem que a preocupação não leva a lugar nenhum. E a vida realmente nos ensina isso, não é? E o Espírito Emmanuel, só ampliando um pouco essa linha de raciocínio que você coloca aí, ele numa mensagem interessantíssima no livro Encontro Marcado, uma mensagem intitulada Aflição Vazia, chama a nossa atenção para muitas vezes as preocupações a que nós nos projetamos em função de acontecimentos que nem sempre vão se concretizar, vão se realizar. Ou seja, nós nos tornamos ansiosos, nos desgastamos e entramos às vezes em processos de desgaste que na realidade resultam no chamado estresse. Hélio, nós estamos falando aqui nessa questão do estresse, né, nesse nosso envolvimento no dia a dia, os nossos afazeres que desencadeiam esse processo de sensação de desgaste, como o Luiz Armando muito bem colocou no início do programa, falando inclusive da situação das preocupações excessivas, como o Marinho também colocou. Eu queria que você comentasse com os nossos ouvintes da ABC da Atlântica a situação do dia a dia, as dificuldades, esse excesso de dificuldades, essas preocupações muito grandes que nós temos, a sobrevivência difícil, as coisas que nós precisamos ter para a nossa sobrevivência, elas estão cada vez mais onerosas para a nossa vida. Então, nesse mundo, nesse momento, onde nós temos tantos problemas, tantas preocupações, como é que nós podemos fazer? Tem algum prognóstico aí, alguma receita para não ficar estressado, Hélio? Aliás, eu queria até lembrar, né? Lembrando ao nosso ouvinte aí, que Deus está sempre no comando, né? Mas tem alguma forma de não ficar estressado? Tem, sem dúvida, né? Inclusive, o Marinho falou que Kardec já se preocupou com isso, né? No Livro dos Espíritos. E ainda volta um pouquinho mais atrás. Jesus já se preocupou com isso, lá no seu Evangelho, há 2000 anos atrás, quando as pessoas já eram estressadas naquele tempo, né? Não é moderno, não é uma doença moderna, não é uma coisa dos dias de hoje. E tanto que Jesus deu uma fórmula lá atrás, lá no seu Evangelho, de como a pessoa teria que viver para não ficar estressada. Só não tinha a palavra estresse, né? Mas o sintoma, né? As consequências desse estado mental já existiam, porque esse estado mental já existia. E Jesus receitou uma receita muito simples, que ele disse que nós temos que viver um dia por vez. Ele falou assim, olha, tem que viver um dia por vez, porque o dia de hoje, por si só, se basta, né? Ele ainda acrescentou, ele falou assim, ninguém conseguiu acrescentar um covado na sua altura por estar se preocupando com antecedência. Ou seja, você não cresce nada por se preocupar. Então, ele quis dizer, um covado era uma medida que tinha na época, né? Então, você não vai ficar mais alto porque você está preocupado, né? Você tem que esperar que você vai crescer normalmente, né? Então, nós temos nas diversas fases das nossas vidas, quando somos crianças, quando somos adolescentes, e depois quando somos adultos, essas preocupações, como falou, preocupado com a mãe. Será que eu vou crescer? Primeira pessoa pensa, né? Será que eu vou ficar grande, né? Depois que ele fica grande, ele fica, será que eu vou conseguir trabalhar? Né? Depois, será que eu vou conseguir casar? Né? Depois que ele casa, será que eu vou conseguir ter filho? Depois, será que eu vou conseguir educar vou conseguir sustentar meus filhos? Será que eu vou conseguir educar os meus filhos, né? Aí depois, será que o meu filho vai ter filho e eu vou ter neto? Tá? Então, essas preocupações, Jesus identificou já há 2000 anos atrás e receitou, falou, gente, viva um dia por cada vez, porque o dia de hoje, por si só se basta. E aí tem um detalhe também, que a palavra, o vocábulo trabalho, a palavra trabalho, ela se desgastou ao longo do tempo por causa do início de todo, quando você estuda a Bíblia, você vê que lá no começo
o vocábulo trabalho recebeu uma conotação negativa, porque naquela história do Adão e Eva, né, que está lá na Bíblia, como eles contrariaram o Criador, eles foram condenados ao trabalho, né, a ganhar o pão com o suor do seu rosto, né? Acho que todo mundo já ouviu isso aí. Então toda pessoa quando tem que trabalhar, ela acha que está sendo castigada. Então é que as pessoas fogem do trabalho, porque se eu tenho que trabalhar, é porque eu fiz alguma coisa errada. Então ela começa a imaginar que o trabalho é uma coisa errada. E como falou o Luiz Armando aqui, acho que o Sérgio falou também, os atletas, as pessoas, os grandes homens, né, os grandes empresários, ao contrário, eles procuram o desafio, quer dizer, procuram voluntariamente o desafio, quer dizer, procurar a coisa mais difícil, a coisa mais aprimorar o que está fazendo, e que seria uma forma de estresse para outra pessoa, para eles passa a ser um estímulo, porque eles acabam com isso conquistando e se diferenciando das outras pessoas. Marinho, queria complementar, Marinho, essa situação que o Hélio está colocando sobre essa situação que envolve o estresse, vamos dizer, o prognóstico para evitar esse monte de preocupações que nós temos no dia a dia. Você queria complementar? Eu acho que não. No decorrer nós vamos comentar, né? Perfeito. Perfeito. Aliás, Luiz, eu queria que você voltasse um pouquinho aí, você comentasse uma coisa que você falou agora há pouco sobre o estresse espiritual. Você até usou essa expressão, estresse espiritual. Eu queria que você comentasse um pouquinho com os nossos ouvintes, mesmo porque nós estamos recebendo aqui uma pergunta muito interessante, muito propícia a esse tema que nós estamos falando, que é do Olacir, de Santo André. Muito obrigado, Olacir, pela sua ligação. Ele diz assim, que agora há pouco nós falamos sobre a preocupação. Então ele diz assim, como é que nós devemos fazer para evitar as preocupações diante de uma situação tão difícil? Onde entra o estresse espiritual nessa preocupação que a gente tem diante das situações difíceis? Isso nos remete à questão 459 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos. E houve do Espírito da Verdade a seguinte informação bastante objetiva: sim, muito mais do que imaginais, e invariavelmente são eles que nos conduzem, que vos conduzem, né, no caso dos encarnados. Então nós estamos sujeitos às influências espirituais de uma forma permanente, não é? Naturalmente, acredito que a doutrina espírita nos auxilia muito no sentido de nós neutralizarmos um pouco dessas influências que são naturalmente muito facilitadas pelas imperfeições morais que ainda carregamos. O próprio Livro dos Espíritos nos fala que os grandes entraves para o nosso progresso espiritual, para a nossa iluminação interior, são o orgulho e o egoísmo. E na realidade nós somos criaturas realmente muito orgulhosas, ainda muito egoístas. Basta ver como nós nos melindramos fácil com as considerações dos outros, né? No livro Sinal Verde, por exemplo, o André Luiz dá algumas receitas, na verdade são 50 receitas de saúde espiritual, inclusive abordando a questão do melindre. Ele talvez seja o maior indicador de como é que nós somos orgulhosos ainda, não aceitamos as considerações dos outros. Às vezes um olhar de alguém pode nos incomodar demasiadamente e nos levar a um estado assim até de estresse, não é? Mas na realidade nessa semana nós ouvimos lá no centro que nós trabalhamos uma consideração de um benfeitor espiritual bastante interessante, que acredito se aplica a essa questão do nosso irmão, sobre como de uma certa forma modificarmos esse processo de preocupação, de ansiedade, de aflição vazia, como diz Emmanuel na mensagem do Encontro Marcado, né? Nós precisaríamos aproveitar todo o conteúdo que a doutrina espírita nos dá para que se operasse efetivamente em nós alguma mudança do ponto de vista interior, não é? Nós poderíamos começar, por exemplo, fazendo uma autoanálise de nós mesmos, repensando a nós mesmos, não é? Começando pelo amanhecer. Como é que nós levantamos a cada dia? Nós ainda estamos naquela de reclamar pelo fato de termos que levantar às vezes para trabalhar? Ou estamos na condição de quem agradece a Deus pela bênção de mais um dia que começa, por estarmos ainda reencarnados, e a bênção do trabalho, enquanto sabemos existirem tantas pessoas desempregadas, impossibilitadas de ganhar o próprio sustento. Nós somos daquelas criaturas que levantam às vezes com um mau humor terrível, irradiando na direção daqueles que estão convivendo conosco sob o mesmo teto, as nossas vibrações negativas por causa desse mau humor, ou estamos diante daquelas criaturas na condição de quem
as agradece pelo fato de estarem ali, às vezes até nos servindo, nos preparando o café, às vezes externando em relação a nós alguma afetividade, no caso dos filhos, e as envolvemos em vibrações carinhosas, de gratidão até pelo fato de termos companhia nessa jornada difícil que nós atravessamos aqui na vida e que muitas vezes é enfrentada por outras pessoas de maneira absolutamente solitária, de maneira difícil. Nós somos daquelas pessoas que passam pelos outros na rua, no ônibus que pegamos, talvez na compra do bilhete do metrô ou em outras atividades no posto de gasolina, e externamos para o nosso semelhante um bom dia, carregado de vibração positiva, envolvendo aquela criatura em vibrações realmente que vão fazer com que ela se sinta reconhecida, porque, como dizem os estudiosos da psicologia, uma das necessidades básicas do ser humano é a necessidade do reconhecimento. Então nós temos que estender às outras criaturas vibrações de amor e carinho pelo fato delas estarem vivas, estarem diante de nós, lutando pela própria sobrevivência. E assim por diante, ao longo de todo o dia, não é? Agradecendo a bênção do alimento na hora da refeição, quando nós sabemos que existem milhares de pessoas passando fome, empurrando seus carrinhos pela rua aí, subalimentados, às vezes alcoolizados para anestesiar a própria consciência. Ou seja, se mudarmos o foco de interpretação da vida e de condução da nossa própria existência, com certeza, não apenas estaremos modificando as tendências que temos para nos abatermos diante das situações que talvez nem venham a acontecer na nossa existência ou que talvez estejam realmente nos incomodando, e assim estaríamos atravessando as mesmas de uma forma branda, de uma forma light, como se diz na atualidade, não é? Como também estaríamos neutralizando a influência desses amigos espirituais, muitas vezes equivocados, que se aproximam de nós em função das nossas tendências para nos angustiarmos, nos deprimirmos, nos tornarmos ansiosos diante dos eventos da vida, não é? Então é uma forma de, na realidade, nós mudarmos, renovando-nos interiormente, como apregoa a doutrina espírita. A gente está percebendo que, na verdade, existem vários caminhos, não existe uma receitinha única para a gente combater, né? E o nosso ouvinte aqui, ele pergunta, né, o que devemos fazer para evitar a preocupação. E agora estava me lembrando de uma coisa, que é a oração da serenidade, né? Aquela oração em que nós pedimos a Deus para que Deus nos dê força para mudarmos aquilo que nós podemos mudar, para que nos dê resignação diante daquilo que nós não podemos mudar e que nos dê a sabedoria para podermos distinguir uma coisa da outra, né? Porque exatamente assim nós conseguimos eliminar o nosso estresse. Nós deixamos de lutar. Muito bom. Marinho, o Sérgio da Vila Valparaíso de Santo André nos mandou uma carta. Muito obrigado, Sérgio, pela sua correspondência aqui. E ele faz uma colocação que eu gostaria que você comentasse com os nossos ouvintes da ABC e da Atlântica. Muito interessante a colocação dele, porque ele coloca aquela situação do dia a dia, onde os pais se preocupam bastante com a educação dos filhos. E essa situação pode desenvolver aí, pode desencadear uma situação de estresse. Então, eu queria que você respondesse para os nossos ouvintes da ABC e da Atlântica, essa situação do Sérgio, que o Sérgio coloca para a gente, como é que nós fazemos para contornar esse estresse do dia a dia nessas nossas obrigações familiares, com os filhos, com os entes queridos, com as pessoas próximas? Como é que nós convivemos com esses problemas do dia a dia originados dessas situações onde nós somos chamados à nossa responsabilidade como membro de uma família, de uma sociedade? É interessante essa pergunta, acho que muito oportuna, e eu gostaria de utilizar aqui um recurso para podermos talvez compreender melhor e bem responder a pergunta deste ouvinte, que com certeza é a pergunta de muitos dos nossos queridos ouvintes. Se nós imaginarmos o nosso organismo físico, o nosso corpo, não é? Imagine, por exemplo, que o nosso corpo venha a ser atacado, como normalmente é, por um vírus ou por uma bactéria, né, que pode resultar numa doença, pode resultar numa gripe, numa infecção, coisa desse tipo. A natureza deu para nós um recurso natural de defesa dessas coisas, né? E é o tal dos anticorpos, né, que geram uma resistência a um ataque de vírus ou bactéria. Isso acontece todos os dias, e nós nem percebemos muitas vezes que o vírus ou a bactéria que está no ar está tentando invadir nosso organismo, porque nós temos uma resistência de anticorpos que mantém aquele equilíbrio e não permite que aquela doença nos invada, né?
E nós poderíamos talvez imaginar o estresse da mesma maneira, sabe? Nós podemos imaginar que todos os dias, nós estamos encontrando uma força qualquer na vida, né? Que é um pouco contrária àquele nosso desejo, né? Então, ou é uma pessoa que está com pressa no trânsito e buzina atrás do nosso carro porque está com pressa, ou é um telefonema que acontece na hora que a gente está saindo de casa, né? Ou é uma situação não desejada, inconveniente que está ali, né? Ou é o trânsito engarrafado que faz com que a gente não chegue no horário. Todas essas coisas são como se fossem os pequenos vírus e pequenas bactérias que estão invadindo o nosso organismo, mas nós também deveríamos ter em nós o anticorpo para isso. Devemos ter para nós a resistência para administrar e saber como lidar com essa situação, né? O que acontece é que, para que nós tenhamos essa resistência natural a esses pequenos estímulos, né, contrários que a vida todos os dias coloca para nós, é que se a gente não tiver com resistência boa, né, é aquilo que foi dito aqui para os nossos amigos, pelo Carlos Armando, pelo Hélio, né? Se nós não tivermos com condição, com tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio, se não estivermos descansados, se não estivermos bem com nós mesmos, bem com Deus, né, nós acabamos não ficando com uma resistência boa para esses acontecimentos que acabam desgastando a gente, né? E aí quando o estresse fica perigoso, né? E fica perigoso quando a nossa resistência já não está mais presente e essas forças contrárias começam a nos perturbar tanto que nos deixam doentes mesmo, né? Doentes psiquicamente, doentes psicologicamente e fisicamente até, dependendo da extensão que esse tipo de coisa vai, né? Agora, a pergunta que nos é feita pelo ouvinte, ela é oportuna pelo seguinte, porque se nós temos que estar bem, se nós temos que desenvolver mecanismos naturais para termos uma resistência contra os fatores estressantes, né, que são colocados contra nós, você imaginou se nós gastarmos essa resistência sem estar existindo aquele estresse? É o que acontece com a preocupação, né? Às vezes a gente se preocupa tanto e não tem nenhum fator estressante de fora que está nos invadindo. E a gente está gastando a resistência que a gente tem com uma preocupação que é inútil, aquilo que foi colocado pelo Carlos Armando aqui, né? E aí é que entra muito o aspecto da doutrina espírita, que é a questão da fé e da confiança, né? Se nós estamos recebendo uma ameaça externa, um estímulo externo contrário, né, e a gente resiste àquilo, né, é uma coisa. Agora, quando não tem aquilo, a gente fica gastando essa resistência com uma preocupação que não tem sentido, né? E é por isso que Jesus, em vários momentos, como foi dito aqui pelo Hélio, né, fez referência a isso. E um deles foi, né, olhai as aves do céu, né, olhai os lírios com os fatores externos e confiar para a gente não gastar a energia naquilo que não necessita, porque não estamos sendo solicitados aqui. Luiz Armando, o Luiz Armando é o nosso convidado de hoje, que é lá do Grupo Espírita Casa do Caminho, da Vila Mariana, em São Paulo. Luiz Armando, essa questão das vidas que nós tivemos antes dessa, ou seja, as situações que nós vivemos, os desencontros, os nossos problemas, os erros do passado, o Espiritismo fala muito em provas e resgates, então gostaríamos que você falasse um pouquinho desses acontecimentos que nos estressam no dia a dia, no momento atual, se eles têm como causa acontecimentos que ocorreram no passado, em outras vidas, em outros momentos da nossa existência. Com toda certeza, a doutrina espírita nos amplia bastante a compreensão a respeito dos eventos que se manifestam em nossas existências. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós temos um tópico que fala sobre as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Estamos submetidos, dentro das leis de Deus, a um processo de causa e efeito, de ação e reação, não é? Aliás, existem obras bastante interessantes e importantes a respeito disso, por exemplo, dentro da bibliografia construída pelo Espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, dentro daquela conhecida série Nosso Lar, no livro Ação e Reação, que vai falar sobre o karma, sobre essas questões que, na realidade, mostram que estamos sendo hoje reflexo do ontem, como seremos amanhã o reflexo do hoje. Então, trazemos, às vezes, determinadas tendências psicológicas ou tendências, às vezes, até patológicas, que se manifestam como decorrência daquelas experiências acumuladas no passado que, invariavelmente,
invariavelmente resultaram em desarmonia na nossa estrutura mental, emocional, psicológica, na estrutura espiritual, na estrutura perispiritual como um todo, não é? Principalmente nesse aspecto do perispírito, existem determinadas moléstias que se manifestam em nossa existência, às vezes de abordagem obscuras, chamadas doenças psicossomáticas, ou às vezes até moléstias degenerativas, que são consequência realmente da falta de cuidado com esse instrumento precioso no nosso processo de aprendizado, que é o corpo físico. E existem, na verdade, também aquelas criaturas que se agregam à nossa relação, não é? Já que somos seres gregários, precisamos da convivência social, e que fazem parte do nosso passado distante ou recente, que retornam ao nosso convívio para que nós aprendamos a respeitá-las, ou ensinemos a elas, ou mostremos a elas que hoje nós estamos modificados. Já não somos mais aquelas criaturas convenientes, aquelas criaturas desleais, que muitas vezes levaram-nos a processos assim de grandes desapontamentos do ponto de vista emocional, do ponto de vista afetivo, e que fazem-nas ressurgir às vezes junto a nós sob o mesmo teto, na condição de marido, de esposa, cobrando-nos às vezes uma tolerância, uma paciência, ou dos quais nós cobramos muita tolerância e paciência e compreensão também, às vezes na condição do filho rebelde, da filha muitas vezes irresponsável, que estão diante de nós, mostrando-nos na realidade um pouco daquilo que nós fizemos de errado no passado, a exigir agora, com certeza, aceitação, resignação, fé para podermos superar realmente essas relações muitas vezes conturbadas, atormentadas, né? Até porque, como foi dito aqui em off pelos companheiros, né? A ação e reação é um fator de indução, a dor, a dificuldade, são fatores de indução para que nós caminhemos para frente, para que nós não nos estagnemos, como bem disse um companheiro há pouco aqui nos bastidores. Muito bem, nós estamos recebendo aqui também uma ligação da Lucila, da cidade de Tiradentes, de São Paulo. Muito obrigado, Lucila, pela sua ligação. E a Lucila faz uma colocação que o Luiz Armando mesmo já comentou agora há pouco, que ela diz assim: como é que a gente faz para não ficar esperando a aprovação e o reconhecimento dos outros? O Luiz Armando já tinha dito sobre isso, que é justamente para a gente partir para a proatividade, que nós venhamos a dar o reconhecimento para os outros. Ou seja, pela lei de ação e reação, nós vamos também receber o reconhecimento dos outros. Hélio, em que o Espiritismo, de que maneira a Casa Espírita pode nos auxiliar no combate ao estresse? Eu estou perguntando isso porque as pessoas normalmente nos questionam a respeito do Espiritismo ser uma das formas de nós combatermos o estresse. Então a pessoa diz assim: vai no centro, procura um tratamento, etc. De que maneira, Hélio, esse tratamento acontece? De que maneira esse tratamento pode nos ajudar no combate à situação do estresse? Isso é interessante, essa pergunta, porque inclusive cada vez mais os profissionais da área da saúde que tratam, os psicólogos, os psiquiatras, né, que cuidam do estresse, eles se aproximam cada vez mais dos centros espíritas. Até a princípio por curiosidade, para saber por que é que lá esses problemas são resolvidos com um pouco mais de facilidade, ou até um pouco mais de agilidade do que fora do centro espírita. Embora que o centro não venha dispensar um tratamento médico, nunca dispensa. Porque o centro espírita tem uma característica muito interessante. Nós trabalhamos dentro do centro espírita com a eternidade, ou seja, o ser eterno. Então, isso é uma coisa, faz uma diferença muito grande quando você pensa que você passa a raciocinar sob o ponto de vista que você não termina, né? Que você teve um começo, e que esse vivo você não vai ter um fim, quer dizer, você vai ter o tempo suficiente para poder trabalhar qualquer situação. Não existe nenhuma situação definitiva que poderá assim te colocar numa situação assim de cheque em que você não tenha tempo para resolver. Vamos imaginar uma pessoa que está com 60 anos, 70 anos, de repente, ou 40, ou 50, de repente ela imagina: porque eu só tenho mais 20 anos, eu tenho só mais 15 anos de vida, e eu não fiz nada, estou fazendo uma coisa errada, como é que eu vou fazer para corrigir isso aqui? Não vai dar tempo, né? Então o Espiritismo coloca isso como, não tem nós somos eternos. Então como a vida continua, o processo da vida continua, é o que nós trabalhamos também dentro do centro. Então isso o que faz? A pessoa sabe que ela é herdeira do passado dela, né? E ela é artífice do seu futuro, ou seja, ela poderá estar vivendo situações por herança dela mesma, de coisas que ela
fez no passado, mas por outro lado ela é artífice, ou seja, ela é totalmente responsável pelo seu futuro. Ou seja, ela poderá estar apenas na mão dela as condições, a situação, a possibilidade de mudar o seu futuro. Não está na mão de ninguém de fora, está na mão dela esse processo. E ela terá essa oportunidade porque ela tem eternidade como tempo, e ela poderá, assim que ela quiser, não sentir mais dor, né, não quiser sofrer mais, ela muda e o seu futuro muda também junto com ela, né? E também que o centro espírita, como o Mário falou, eu até não citei propositalmente na primeira parte que eu falei, quando Jesus falou que ele tinha que viver um dia por vez, que o dia de hoje só se basta, ele usou o exemplo das aves e dos lírios do campo, né? Olha, puxa vida, ele não trabalha, não vive, no tanto o Salomão, nem Salomão se vestiu tão belo como um lírio do campo, né? Que hoje está no brejo, né? E quanto mais você, que é um filho de Deus, que está na vida, enfim, ele comparou nós com os lírios. Então, e comparou com os pássaros, né? Então tem gente que fala, puxa, mas então o espiritismo nos leva à estagnação, né? Como é que fala? Nos leva a ficar ao comodismo, não precisam fazer nada. Não, pelo contrário. O primeiro estímulo que você recebe dentro do centro espírita é do trabalho. Quer dizer, lá no centro espírita você vai logo ser convidado à laborterapia, né? Ao trabalho, porque a máxima do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Ou seja, você tem que trabalhar no bom sentido, né? Para o seu aprimoramento. Assim como quando Jesus comparou os pássaros, né? Com os pássaros para conosco, para que nós possamos ter a mesma esperança que tem os pássaros, né? Ou a mesma despreocupação que tem o pássaro, ou seja, vivendo um dia de cada vez, ele mostrou um exemplo muito interessante, porque acho que ninguém trabalha mais do que um pássaro, né? Se você observar a atividade de um pássaro, né, no dia a dia, você vai ver que ele, o tempo todo ele está trabalhando, montando seu ninho, correndo atrás do seu alimento, né? A única coisa que existe, assim, ele não tem dúvidas de que o seu ninho ele vai conseguir fazer e que o seu alimento ele vai encontrar desde que ele procure, né? Então esse é o que o Espiritismo faz pela gente. Muito bem. Nós estamos recebendo também aqui uma ligação da Eulália de Santo André. Muito obrigado, Eulália, pela sua ligação. E ela pergunta aqui, eu até pediria para o Marinho responder para ela. O Marinho, ela diz assim, faz sentido que nós dizermos que alguém está nos deixando nervoso, alguma coisa assim? Talvez nós devêssemos dizer, ou perguntar se isso ocorre, não é? Claro que ocorre quando alguém nos incomoda, nos deixa nervoso, nos deixa ansioso. A gente não pode dizer que faz sentido, porque apesar de ser natural o nosso processo, de nos encontrarmos assim, nós exatamente devemos procurar nos esforçar para termos condição de não nos afetarmos, né? Quer dizer, aí vem um dos princípios da evolução, né? Desenvolver a tolerância, desenvolver a compreensão, e para que, apesar de que essas pessoas nos deixem assim, a gente aprenda a conviver com eles e aprenda a ajudá-los e a ampliarmos nossa capacidade de tolerância e de desculpas para as situações. Luiz, nós falamos muito a respeito da fé, que nós precisamos ter fé, e de novo aqui nós queremos lembrar aquela expressão que nós usamos no início do programa, que Deus está sempre no comando. Mas nós dizemos que quem tem fé consegue superar mais facilmente os problemas. Por quê? Nós devemos ter fé de que Deus vai nos ajudar a solucionar os problemas, que Deus irá solucionar os problemas pelos quais nós estamos passando. Isso é ter fé? Isso significa ter fé? Acreditamos que ter fé, no sentido realmente que vai resolver os problemas, é ter a fé operante, a fé dinâmica, não a fé que muitas vezes é estática, não é? O Hélio, inclusive, colocou a condição da laborterapia no Centro Espírita, que é um recurso interessantíssimo, importantíssimo, até porque, como dizem alguns benfeitores espirituais, trabalharmos pela prole, pela nossa própria família, até os animais irracionais o fazem. Nós temos que fazer algo além disso para que realmente nós nos sintamos integrados no processo de mudança, de implantação do reino de Deus sobre a Terra. Quer dizer, a fé é aquela situação de nós aceitarmos o Criador, aquele ser superior a tudo e a todos, é isso? Ele é um processo que vai crescendo com o crescimento da própria criatura, na medida em que ela vai reconhecendo realmente que num universo extraordinariamente infinito,
não pode existir nada além de um Criador, ou seja, nós estamos sempre contemplando os efeitos, do qual existe uma causa imanente, que é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, como diz o Espiritismo, ou seja, Deus. Perfeito. Hélio, o Centro Espírita nos ensina a ter fé? Ele nos dá o caminho para a obtenção da fé? Por tudo que eu disse anteriormente, e ali vem o caminho da fé. Porque você só consegue ter fé quando você enxerga uma saída. E o Centro Espírita sempre lhe mostra a saída. E lhe mostra que a saída está exatamente dentro de você mesmo, né? E você encontrando uma saída, a fé ressurge imediatamente. Estamos aqui registrando a presença do nosso querido companheiro jornalista Eduardo Oliveira, que está aqui conosco nesse momento, aqui nos estúdios. Seja bem-vindo. Bem, Eduardo. Luiz, orar, a oração. As pessoas que oram, nós temos aí algumas coisas que falam muito, algumas situações, algumas experiências científicas que falam da oração, do resultado da oração para as pessoas. Orar pode ajudar no combate ao estresse? Indiscutivelmente. A oração realmente, como a própria doutrina espírita nos mostra, é um processo de alteração dinâmica do campo energético que existe ao nosso redor, que é, na realidade, o resultante da combinação das ideias, dos pensamentos que fluem constantemente de nós mesmos, não é, que se misturam aos nossos sentimentos, gerando ao nosso redor um campo de força. Quando nós oramos, nós não apenas alteramos esse campo de força, como estabelecemos conexão com as inteligências espirituais superiores, que nos infundem muitas vezes energias revitalizadoras. Agora, Luiz, você está falando da oração, dessas energias revitalizadoras que chegam para nós até quando nós entramos em oração, mesmo porque, como você muito bem colocou, ao orarmos nós entramos em contato com o fluido universal, nós recebemos esse magnetismo do universo. O Evangelho no Lar pode ajudar sobre essa questão do estresse? Sem sombra de dúvida, porque a nossa casa, na realidade, ela está impregnada das vibrações dos elementos que ali frequentam, que ali convivem diariamente, não é? Nem sempre de uma forma harmoniosa. E o Evangelho no Lar vai facilitar a ação daqueles benfeitores espirituais ligados ao grupo familiar e que vão fazer com que não apenas as energias negativas ali estacionadas possam ser dissipadas, como também encaminhadas entidades atraídas pelas nossas imperfeições morais. Hélio, essa questão do estresse, que nós estamos falando da oração, do estresse, etc. Os espíritos, o espírito depois de desencarnado, o espírito ele continua tendo preocupações, continua vivenciando situações de estresse ou não? Continua sim. É a mesma coisa, como se estivesse aqui encarnado. Pior, né? É pior porque ele tem uma consciência plena, né? A partir do momento que ele desencarna, ele amplia a sua consciência, a sua percepção dessa eternidade, né? Então, segundo diz o Chico Xavier, que ele perguntou para o Emmanuel disse que a maior aflição do espírito desencarnado é a consciência do tempo perdido, né? Ele percebe que perdeu muito tempo, sabe? Então, e aí realmente ele começa a querer recuperar esse tempo. E um dado importante também que nós temos que lembrar aos nossos ouvintes é que, às vezes, esse desconforto experimentado pelo amigo desencarnado é gerado pelo familiar encarnado, que às vezes não dá sossego para o personagem que lá está, vibrando constantemente insatisfação, inconformação, raiva, mágoa, em direção daquele nosso companheiro que às vezes já está enfrentando os próprios infortúnios. E até comentando, né? Comentando tudo que ele não fez, né? Poxa, ele não fez, deixou, e aquilo ficam vibrações ruins para ele, né? E essa questão também, nessa questão o Evangelho no Lar acaba nos ajudando, na verdade. E essa questão do relacionamento familiar, tanto entre encarnados e desencarnados, o Evangelho no Lar ele tem uma função muito forte, né? Ele nos dá uma ajuda muito forte. Antigamente as famílias costumavam se reunir na hora das refeições, né? E ali se desenvolviam os relacionamentos familiares, né? Hoje em dia as pessoas, em função da sua vida, está todo mundo correndo para um lado e para o outro, muitas vezes não se encontram de final de semana. O Evangelho no Lar é uma oportunidade de nós nos reunir a nossa família em torno de uma mesa e reunir a nossa família em torno de uma ideia, em torno de um estudo extremamente útil para todos nós. Então é uma prática que muitas vezes acaba dissipando as tensões que existem dentro da própria família. Luiz, você, o Hélio aí, o Sérgio também, alguma recomendação de livros para os nossos ouvintes aí da ABC da Atlântica que quiserem se aprofundar nessa questão do estresse? Eu gostaria, antes de encerrar, apenas acrescentar algo ao que o nosso Sérgio disse, que às vezes nós não encontramos
colaboração e empatia dos nossos demais familiares para a realização do Evangelho no lar. Mas nem por isso devemos deixar de fazê-lo, até porque quando a luz se acende, a luz da oração, a luz da prece, a treva naturalmente desaparece, a perturbação e a sombra se afastam, né? E os benfeitores espirituais encontram recursos realmente para nos auxiliar. Eu diria que um livro já citado, aliás, 2 livros citados, são instrumentos importantíssimos para que nós consigamos nos situar diante desse problema inevitável da atualidade. Um dos livros é O Encontro Marcado, do Espírito Emmanuel, através do inesquecível médium Francisco Cândido Xavier, que é um manual de orientação realmente para a nossa conduta aqui na Terra. O outro é O Sinal Verde, que é um livro do André Luiz, através do próprio Francisco Cândido Xavier, escrito em 71, com 50 capítulos, e que vai falar realmente sobre a saúde espiritual, através de receitas, como diz o Emmanuel no prefácio, dadas por esse médico que na espiritualidade está se especializando na orientação dos encarnados. Muito bem. O livro chama Pensamento e Vida, chama o livro. Pensamento e Vida. É do Emmanuel também, é um livro pequeno, assim, inclusive fácil de ler. E você olha assim e fala, acho que eu vou ler porque é pequeno isso aí. E ele realmente é muito útil, como o pensamento pode mudar a nossa vida. Inclusive é um livro com uma origem curiosa, porque segundo no prefácio consta, e segundo Francisco Cândido Xavier revela no livro Testemunhos de Chico Xavier, é uma síntese de aulas ministradas por Emmanuel na espiritualidade a espíritos candidatos à reencarnação, ou seja, lá no plano espiritual, antes de voltarmos, muitas vezes fazemos os cursinhos preparatórios, como fazemos aqui para adentrarmos a universidade.